Olá, pessoal. Você catequista, você agente de pastoral, você que está interessado no estudo da Bíblia. Então, vamos apresentar aqui alguns vídeos sobre o livro que será estudado esse ano, Deuteronômio. Então, meu nome é Ivete, eu sou professora de Bíblia, irmã Ivete, e tenho essa proposta para vocês, para aqueles que querem se aprofundar nesse estudo. Então, aqui o livro será estudado é o Deuteronômio, né? O Deuteronômio, então, faz parte desse grupo de livros que se chama Pentateuco. É o grupo de livros também que é chamado de Torá, Torá de Moisés, ou Lei de Moisés. Nesse grupo, então, nós temos o Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o quinto, Deuteronômio. Esses são os livros, faz parte desse grupo. Então, Deuteronômio é um nome grego, né, que significa segunda lei ou segunda cópia da lei. Isso vem justamente do livro, Deuteronômio 17, versículo 18, onde traz que o rei deveria ter uma cópia dessa lei. Então, eu vou ler para vocês esse texto, que está na Bíblia, que diz o seguinte: quando subir ao trono real, o rei deverá escrever num livro, para o seu uso, uma cópia desta lei. Daí, então, o nome Deuteronômio. Essa cópia será ditada pelos sacerdotes levitas. Ela ficará com ele e ele a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, observando todas as palavras desta lei e colocando estes estatutos em prática. Deste modo, ele não se levantará orgulhosamente sobre seus irmãos, nem se desviará deste mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de modo a prolongar os dias do seu reinado, ele, seus filhos, no meio de Israel. Então, vocês vejam que o rei tinha que ter uma cópia desta lei para colocar em prática. E o nome vem daí, cópia da lei, né? Ou seja, Deuteronômio. Nós vemos que ele tem outro nome também, se chama Devarim. Esse nome é um nome hebraico. Essa palavra Devarim é a palavra que aparece no hebraico na primeira frase do livro. E aí nós vemos, então, em português, né, tradução do primeiro versículo, que diz: são estas as palavras que Moisés dirigiu a todo Israel do outro lado do Jordão. Capítulo 1, versículo 1. Então, Devarim significa palavras. E aí eu coloquei, então, essa figura para vocês, onde está aí o povo de Israel, Moisés, está o rio Jordão. Por quê? Porque justamente esse é o contexto onde acontece esse discurso de Moisés. Moisés sai com o seu povo do Egito, da casa da escravidão, conduz o seu povo, né, o povo de Deus, através do deserto durante 40 anos, e aí ele chega aí, nesse lugar, justamente nas portas da terra prometida. Ele teria que passar o Jordão e já estava aí a terra prometida. Acontece que Moisés não entrará na terra prometida. Quem vai conduzir o povo para a terra prometida é Josué, que é o livro que vem logo depois. Ele que conduz. Josué era o servo de Moisés, o discípulo de Moisés. Moisés vai, no final do livro, depois que ele termina esse discurso, ele morre e vai ser, então, ficar aí no Monte Nebo, certo? Então, o que é realmente o Deuteronômio? O Deuteronômio, né, a Bíblia, é, digamos assim, o último ato do drama do povo judeu antes de se tornar uma nação em sua pátria, em sua terra, em sua própria terra. E depois, então, ele forma o contexto de tudo o que segue. Agora, teologicamente, ou objetivo, digamos assim, né,
mais central do livro, é, em essência, um programa para a criação de uma sociedade moral na qual a justiça é responsabilidade de todos. Repito, uma sociedade moral na qual a justiça é responsabilidade de todos e não apenas de um ou de outro. Então, Maimônides, um grande filósofo, escritor judeu, né, da Idade Média, ele vai dizer, então, que o bem-estar da alma só pode ser obtido depois que o corpo estiver garantido. Naturalmente, né? É absurdo supor que as pessoas possam alcançar alturas espirituais, né, se não tiverem as necessidades materiais mais básicas. Por exemplo, uma pessoa que sofre fome, né, sede, o calor, o frio e excesso, ela não poderá pensar a não ser nessas suas necessidades básicas. Então, portanto, uma boa sociedade é condição prévia da espiritualidade. E isto requer, primeiro, remover todas as injustiças, né, do nosso meio, a violência. E, segundo, que é muito importante, é ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a cada cidadão, os bons costumes, as práticas, né, as leis, para que se produza, então, um bom estado social. Então, é isso um pouco o objetivo aí do livro, né? E uma boa sociedade deveria ser, né? Deveria ser, talvez nos limites daquele período, lá uns 3.000 anos atrás, uma sociedade inclusiva. É isso que propõe o livro. O Deuteronômio fala da inclusão social, né, quando ele diz que todos, né, quando ele diz que fala da importância do pobre, da viúva, do órfão, do estrangeiro, do levita, todos são incluídos, né, são incluídos e são contemplados no livro. Isso, então, também denota que nós estamos bem dentro do tema e do lema do nosso estudo bíblico, que ele trata justamente abre a tua mão para o teu irmão. Este é o lema do livro, para este ano, né? E está em Deuteronômio 15, 11. Ele vai tratar de temas inclusivos. Então, uma nação, especialmente, que esteja sob o poder de Deus. Deus é o rei. Deus é o soberano, né? Então, a nação deve estar sob o poder de Deus. Então, daí que o programa do Deuteronômio é fundamentalmente sobre a criação de uma sociedade baseada na responsabilidade coletiva, né, sob a soberania de Deus. Então, uma boa sociedade é a pré-condição, a condição essencial dos indivíduos espirituais. Uma vez que o ser humano, como é bem conhecido, o ser humano é um ser social, né? Tem a sua natureza social. Então, uma sociedade deve ser baseada na justiça e na equidade, não apenas em princípios abstratos, mas algo concreto que as pessoas possam viver e todos tenham os seus direitos, né? E também possam viver os seus deveres. Então, nós vamos apresentar aqui, né, para nossa coisa, a figura, né, de Noé, como exemplo, né? Noé é a única pessoa a ser chamada justa na Bíblia hebraica. Ele é o homem justo e íntegro, né? Justo e íntegro.
E por que a gente apresenta a figura de Noé como homem justo e íntegro? Porque Noé, né, ele manteve intactos, digamos assim, seus próprios padrões, né, salvou a sua família, mas não salvou a sua geração. Então, ele não é um personagem que inspira outros. E aí se percebe que a justiça individual não é suficiente. Da mesma forma, não era suficiente que Abraão, Sara, seus descendentes, fosse uma família ou um clã no meio de uma sociedade maior. Por quê? Porque a gente percebe que repetidas vezes, né, muitas vezes, eles vão passar por dificuldades. E o próprio livro conta essas dificuldades, algumas delas. Né? Eles estão dentro de uma sociedade maior, né? E dentro dessa sociedade, a maioria das vezes, eles vão sofrer agressões. Uma das agressões mais comuns é a agressão sexual. Então, nós colocamos aqui o exemplo de Dina, a filha de Jacó. Dina, filha de Jacó, ela foi sequestrada, estuprada, né, pelo príncipe local, um outro povo que estava lá ao redor, né? E não termina bem essa história, termina muito mal, né? Sobretudo porque os seus irmãos vão se vingar do que fizeram com a sua irmã. Então, a gente percebe que a piedade individual é insustentável sem responsabilidade coletiva, né? Moral coletiva. A responsabilidade onde todos estão envolvidos. E esse Deuteronômio é essencialmente um programa para a criação de uma sociedade moral, na qual, então, a moral, na qual a justiça é responsabilidade de todos, não apenas de alguns. Então, aqui nós vamos entrar já no tema próprio do Deuteronômio, não vamos desenvolver totalmente esse tema, mas a gente já entra no tema, que seria o tema da aliança. Nós vamos apresentar aqui, então, as alianças antigas, para a gente compreender um pouquinho e depois dar continuidade a esse tema da aliança. Então, as alianças antigas. Deus faz uma aliança com Noé. Essa é a primeira aliança que aparece no livro do Gênesis. Também no livro do Gênesis, ele faz mais uma aliança com Abraão e faz uma terceira aliança com os israelitas no Monte Sinai, que é a aliança por excelência, né? O centro, digamos assim, da Escritura. E aí, nessas alianças, o que a gente percebe? Ele faz essa aliança com Noé, que é uma aliança um pouco unilateral, no sentido de que Deus fala, dá as regras a Noé, e nada é acrescentado, digamos assim. Noé não tem uma responsabilidade, né, a não ser que ele já é um homem justo e correto, né, da sua geração. Com relação à aliança com Abraão, é mais exigente, né? A gente percebe já uma exigência maior. Né? E a exigência maior é que o próprio Abraão deve, né, fazer a circuncisão e também levar a todos do seu clã, do sexo masculino, que façam também a circuncisão, que seria um compromisso com esse Deus. No caso da aliança com Moisés, né, é bem mais exigente. Por que é bem mais exigente? Né? Deus insiste que Moisés, né, indique a natureza do acordo para o povo. O povo deverá dizer se vai aceitar aquelas condições ou não.
Então, diversas vezes Moisés vai até Deus, Deus dá as coordenadas, Moisés retorna. E isso acontece 3 vezes na Bíblia em que o povo concorda, diz, nós faremos e obedeceremos. Né? Essas em Êxodo 19, 8, e Êxodo também 24, 3 e 24, 7. O povo diz, sim, nós faremos e observaremos. Concordamos. Então, aí o pacto tem uma força, realmente, né? Tem uma força forte. Aí observamos que essas 3 alianças começam justamente com uma iniciativa divina. É Deus quem faz a aliança. No livro do Deuteronômio, né, digamos, essa quarta aliança, ou renovação da aliança, que compreende todo o Deuteronômio, do princípio ao fim. Depois nós vamos estudar mais sobre isso, como que o Deuteronômio foi feito, qual é a estrutura do Deuteronômio, né, em forma de aliança. Essa iniciativa é realizada por Moisés. Né? É Moisés que começa dizendo e coloca todas as cláusulas. Naturalmente que as cláusulas vêm de Deus, mas é a iniciativa aqui humana, a iniciativa de Moisés. Sem o Deuteronômio, os israelitas não teriam feito o movimento necessário para se tornarem não apenas súditos de Deus, mas também seus parceiros no trabalho da redenção. Então, é um pacto entre Deus e o seu povo, né, para que aconteça, né, esse reino, né, essa redenção. Nós vamos continuar só na próxima aula, para não ficar muito cansativo, né? E o que eu peço para vocês é que vocês leiam o livro do Deuteronômio, né? Que entrem nessa perspectiva do que o autor quer apresentar no livro. Depois disso, nós vamos apresentar também, além do tema da aliança, o tema do ouvir a palavra, né? Ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, o Senhor é um. Depois, sobre o amor, que o livro repete muitas vezes. Sobre a alegria de viver os mandamentos, né? Ser agradecidos, né, pelos dons dos mandamentos. Também sobre fazer algumas léxios divinas sobre alguns textos, que ajudará vocês a meditar melhor e rezar melhor com o Deuteronômio. Então, nos vemos numa próxima aula e até!